Entrevista com Osmar Silva e Eric Emes, empresário de comunicação. Bacharel ou advogado? Bacharel. Bacharel em Direito, né? Jornalista, empresário de comunicação, pioneiro em Ariquemes. Como é que começa a sua relação com Ariquemes? Numa visita para fazer uma matéria, ou várias matérias, para os jornais do sul da Bahia e para a Tarde de Salvador. E, diante do que eu vi, decidi ficar. Eu me empolguei de ver aquele início de nascimento de um projeto de Estado que a gente visualizava ainda meio distante, mas já caminhando nessa direção. Né? Isso em que ano? 1979. Cheguei aqui, em março de 1979. E, como eu vi a dinamicidade do que estava acontecendo aqui, a chegada de imigrantes do sul, sudeste, todas as regiões do país, mas mais sul, sudeste, inclusive os baianos, atraídos por um projeto chamado Burareiro, que vem de Burara, que é pequena propriedade lá na Bahia. Né? O objetivo era atrair esses pequenos burareiros da Bahia para que o grande pudesse se expandir. Lá ele tinha 70 hectares, aqui eles ofereciam 250, financiamento bancário, ajuda financeira, né? Tudo na mão para ele virar um barão do cacau, que lá ele nunca viraria com 70. Mas esses 70 vai ajudar o baronete a virar o barão. Entendeu? O baiano veio para cá atraído com esse projeto burareiro. E os outros demais vieram atraídos pela necessidade, porque no sul-sudeste estava se vivendo naquela ocasião a revolução do campo, a invasão da tecnologia, de máquinas que dizimaram os empregos dos trabalhadores de roça. E virou um ambiente de tensão muito forte, tensão política, principalmente no campo. A forma de distensionar era essa, que se casava com o objetivo do governo militar da época de ocupar a Amazônia. Tanto que eles fizeram aquela campanha de integrar para não entregar, porque havia sempre a ameaça das potências externas de tomar a Amazônia. Nesse contexto de governo militar, né, com limitações, a liberdade de expressão, como surgiu a ideia de investir em comunicação, empresariar a comunicação? Pela necessidade de registrar aquele momento histórico que eu sabia que ia passar. E, tanto que o nome do jornal que eu montei, os meus amigos na Bahia me chamavam de louco. Ô, Osmar, você saiu, foi para a Amazônia e ficou doido? Isso é nome de jornal? O Parceleiro? Uma coisa totalmente estranha. O nome de jornal é Gazeta, tal, Jornal do Dia, Diário de não sei o quê, Abdomedário de não sei o quê. Né? E eu vim com um jornal chamado O Parceleiro, que ninguém sabia o que era. Parceleiro só era conhecida essa denominação aqui, em Rondônia. Por quê? Todo mundo que chegava aqui vinha atrás de um pedaço de terra, uma parcela. O primeiro endereço que eles frequentavam era o INCRA, fazia sua inscrição para ganhar seu pedaço de terra. Ao ganhar o pedaço de terra, ele virava parceleiro. Ele era tratado como parceleiro da linha tal, lote tal, da gleba tal. Aí ele conseguia o financiamento para começar a operacionalizar a sua terra. Todos os parceleiros de Rondônia todo, de Colorado, de Guajará-Mirim, todo o interior de Rondônia, o único banco que tinha operacionando com eles era o Banco do Brasil, na Pedro II de Porto Velho, ali na esquina da José de Alencar. Ali tinha fila que chegava lá no mercado central hoje, no mercado cultural, aliás. Naquele tempo era só mercado, como é? Tinha um nome, né? Eu até esqueci agora. Central mesmo, municipal. Central, acho que era central, né? Central mesmo. A fila chegava até ali. E aí o caixa do banco chamava parceleiro número 75. Né? Aí alguém da porta gritava,
parceleiro 75, o cara não aparecia, outro lá na frente, parceleiro 75, às vezes ele estava lá no rabo da fila. Aí ele vinha para ser atendido. Quando esse parceleiro, ali naquele local, encontrava um amigo que ele tinha deixado para trás, achava que o cara estava lá, e o cara também veio para cá, só que um ficou em Ariquemes. Esse 75, por exemplo, era do projeto Marechal Rondon, projeto Marechal Rondon, aqui, de Ariquemes, e o outro era do padre Adolfo Hall, no Jaru. Aí ele perguntava, tu é parceleiro de onde? Eu sou do padre Adolfo Hall. Tu mora onde lá? Na linha tal, gleba tal, lote tal. Então, eles se tratavam como parceleiros. Né? E era assim que se identificavam. Porque ninguém era fazendeiro, não era chácara, não era mata. Que o cara ia abrir uma primeira lareira ali para implantar alguma coisa, e ele tinha que abrir, senão ele perdia o lote, tinha que derrubar, senão ele perdia o lote. Né? Aí ele botava uma plaquinha lá do sonho dele, né? Fazenda Santelina, Chácara dos Meus Sonhos, né? Terra da Saudade, Lugar Bonito, Chácara da Água Doce. Eles iam criando a nomenclatura, né? E o parceleiro foi para registrar esse fato. Por isso teve esse nome, Jornal Parceleiro. E como é que a sociedade, essa sociedade, na verdade, em informação, né, de Ariquemes, recebeu esse investimento de um jornal local? Com espanto, com admiração e com orgulho. Os sábados e a segunda-feira eram os dias que as agências dos Correios recebiam mais jornal parceleiro para mandar para fora, para os parentes dos que enviavam, do que cartas. Aqui a dona do Correio na época era a dona Rosa, não tenho notícia, se está entre nós ainda, suponho que esteja. O Correio era uma salinha, não era maior do que esse ambiente aqui não. Acho que era até a metade. Né? Foi onde começou depois a Nova Lá, que hoje é uma rede no estado todo. Começou numa lojinha pequenininha, num lugar que era o Correio, que tinha mudado para um outro ambiente maior na área institucional hoje, ali da Tancredo com a JK. Mas a dona Rosa me dizia, seu Osmar, o senhor me dá um trabalho danado. Na segunda-feira, porque todo mundo está aqui para mandar, para provar lá para os parentes que isso aqui não era o fim do mundo, tinha até jornal. Entendeu? E o jornal estava relatando as vitórias das pessoas, mostrando, né, todos os efeitos do trabalho que estava se fazendo, que era positivo, era promissor. E a Cascavel puxando de carrada a gente para cá. Em 82, Ariquemes, já desmembrado de Porto Velho, o município teve a sua primeira eleição, né, para prefeito, para vereadores e também participando da eleição nacional para deputado, estadual para deputado estadual, etc. Senador, né, também. Dentro desse microcosmo aqui de Ariquemes, né, como é que você viu o fato de ter um jornal local no processo de escolha do primeiro prefeito eleito e dos vereadores também? Bom, vamos lembrar, naquele momento, o ambiente político era de dois partidos, né? Era o MDB e a Arena. O MDB foi o partido que o governo militar permitiu que continuasse para dar aquela máscara de democracia, né? Como fazem todos os tiranos e ditadores do mundo. Né? Ele não diz, nós somos um país ditatorial, não, somos um país democrático. Mas quem governa é o Maduro. Né? Então tinham dois partidos. E eu tinha optado por um desses partidos, que foi a Arena, criada no âmbito da defesa do sistema que existia à época, caminhando dentro de um processo de abertura lenta, segura e gradual, implantada pelo presidente Médici e concretizada com o presidente Figueiredo. E com Geisel também, né, nesse interstício? Não, o Geisel não entrou nesse processo, não. Aliás,
Não, foi o Geisel. O Geisel. Foi o Geisel, não foi o Médici. Não foi o Médici. É, verdade. Foi o Geisel, não foi o Médici. É porque, não sei porquê, Rondônia homenageia o Médici. Tem um município com o nome do Médici. Devia ter com o nome do Geisel, né? Que foi quem começou o processo de abertura, ou então com o nome de Figueiredo, que foi quem é o pai de Rondônia. Figueiredo é o pai de Rondônia. Se não fosse pela vontade do Figueiredo, Rondônia não seria Estado. Porque ele tinha essa primazia e a iniciativa era dele. Tanto que quando ele decidiu constituir o Estado de Rondônia, ele foi buscar o relator dele lá em São Paulo, que foi o Morimoto, para defender o processo de criação do Estado. Ele não usou o Jerônimo Santana, que era quem vinha propondo a criação do Estado, pelo MDB, essa coisa toda, né? Não usou. E buscou, para viabilizar esse processo, o melhor gestor que ele tinha nas capitais naquele tempo. Lembremos que, nessa ocasião, os governadores eram eleitos, mas os prefeitos das capitais eram nomeados, né? E o melhor prefeito de capitais daquele tempo que tinha era o Jorge Teixeira, revolucionando o Amazonas, Manaus. Modernizou Manaus, que é a cara de Manaus hoje, é a cara de Jorge Teixeira, né? Mandou o Jorge Teixeira para cá, já com o objetivo da implantação efetiva do Estado. Antes ele mandou o Humberto Guedes para implantar as primeiras estruturas, já de olho no Estado. Tanto que o Guedes exerceu aqui um papel, digamos assim, de São João Batista, preparando as veredas para a vinda, né, do próximo. E nesse contexto, vamos lembrar que a Arena também se subdividia, né? Virava 3 partidos, né? Arena 1, 2 e 3. Né? Eram todos do mesmo lado, mas você tinha 3 estagmentos de partido que pensavam diferente e que criavam suas próprias candidaturas, né? Seus próprios representantes para disputar. Sublegendas. Sublegendas, né? E eu participei de uma sublegenda dessa naquela ocasião como candidato a deputado estadual. Da minha legenda participou o Francisco Salles, que tinha sido prefeito, né? Tinha sido prefeito aqui, e participou o Valério, Gentil Valério de Lima, que era um oleiro, o primeiro fabricante de tijolo de Ariquemes, foi ele, a mulher dele, dona Diolinda, né, como candidato a prefeito. Bom, segundo a Rádio Caiari, terminadas as eleições de 82, a lista dada pelas autoridades à Rádio Caiari para divulgar o estado das eleições, eu era deputado estadual. Era o 8º deputado estadual, na lista divulgada pela Rádio Caiari de madrugada, 2 horas da manhã. Era a rádio que a Rondônia toda ouvia. Salles também estava eleito, Gentil Valério estava eleito. Mas a lista oficial seria publicada no dia seguinte, às 10 horas da manhã, no cartório eleitoral, porque ainda não tinha, era um juiz nomeado, indicado por Teixeirão. Bom, no dia seguinte, 10 horas da manhã, a gente estava lá. Passamos a noite, o resto da noite viajando para Porto Velho. Aí estava lá o nome do Salles, já achamos do Gentil Valério, vamos procurar o meu não estava mais. Estava os que não estavam naquela lista e vários outros, não foi o único caso, teve outros casos também, que foi dado como eleito, e no dia seguinte, na confirmação, desapareceram e apareceram outros entes. Tem essa historinha. Então, esse foi o papel do jornal nesse período do processo eleitoral, lembrando que o jornal fazia a defesa dos candidatos independentes de partido, nós fazíamos de forma igualitária no estado inteiro, porque nessa ocasião eu já tinha 5 sucursais do jornal implantadas, em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes era a sede, tinha aqui e tinha Guajará-Mirim. Em todos eles eu tinha jornalista, vendedor,
cobrador, distribuidor, era uma estrutura completa. E um telecão, né? A partir da eleição do Gentil Valério, né, como primeiro prefeito, confirmado pela vontade do povo, quais foram as transformações que você testemunhou como jornalista na administração municipal, no desenvolvimento de Ariquemes? Foi um tempo que, primeiro, não havia dificuldade de recurso. Vamos pontuar. O presidente Figueiredo abriu as portas, né, através do ministro do Interior, ministro Mário Andreasa. Ele, Mário Andreasa e Teixeira foram militares, fizeram carreiras ao mesmo tempo, tinham afinidade de terem sido paraquedistas, então tinha uma ligação antiga e eles estavam focados em fazer de Rondônia um estado. Não dava era conta de atender as demandas ao mesmo tempo. A população não era urbana, era toda rural. A população urbana era pequena. Era rural no meio da mata, não tinha estrada. Tinha picada, que o cara às vezes passava de bicicleta, né? Um amigo meu, da linha C80 da BR-421, que hoje é Alto Paraíso, ele levava a mulher na garupa e a mulher levava no colo sacos de muda de café. E ele no varão com uma caixa com mudas de café. Daqui até 10 quilômetros depois do que é Alto Paraíso hoje. Manuel Mariano é o nome dele. Só para você ter uma ideia de como é que era. E não era estrada, era picada. Depois virou o que se chamou de travessão. Tinha os travessões ligando uma linha com a outra. Tudo na picada. Quando o Gentil assumiu, ele recebeu do Salles uma herança em que o Salles tinha feito, em um ano, 1.500 quilômetros de estrada. Salles juntou o pessoal, formou um projeto que ele chamou de mutirão, onde a prefeitura entrava com óleo para motosserra, reposição de peça e de corrente, e os moradores da linha entravam com a alimentação dos trabalhadores, com a própria motosserra e a mão de obra para derrubar as árvores, para o trator passar, abrindo a primeira linha primária, para poder chegar um carro, um jirico, uma coisa assim na porta da pessoa. Essa herança, ele tinha que dar continuidade. Vamos lembrar que Ariquemes começava na fronteira que hoje é do Jaru com Ouro Preto e terminava na fronteira do que hoje é Itapuã com Porto Velho. No sentido transversal, pegava lá de Campo Novo, que era distrito de Porto Velho, 150 quilômetros daqui. No outro sentido, em direção ao Machadinho, que estava em processo de implantação, mais 150 quilômetros. Olha só o tamanho que era Ariquemes. Ele conseguiu, cara, ele conseguiu também, que ele saiu bem do governo, tem até um estádio aí com o nome dele até hoje, né? Foi muito esperto, aproveitou as oportunidades que ele teve, construiu o Hotel Ariquemes, que hoje constitui acho que é o melhor hotel que tem na cidade até hoje, né? Obteve financiamento pela via política, na facilidade tinha que ser por aí. O banco financiou, ele fez um hotel e deixou de ser o oleiro, ele e a mulher dele, que eu cansei de ir ver lá eles com as mãos cheias de barro, né? Na forma manual, jogava o barro e alisava ali com a mão, botava para secar e tal. Ariquemes tem uma peculiaridade dentro do estado de Rondônia de ser uma cidade projetada, né? Sim. Inclusive, a pessoa que presidiu esse processo, que foi o prefeito à época do município de Porto Velho, ao qual Ariquemes pertencia, Antônio Carlos Carpinteiro,
ele, como doutor em arquitetura e urbanismo, ele conceitua que há uma diferença entre cidade projetada e cidade planificada, né? Porque às vezes ela pode ficar só no projeto, né? E quando realmente ela avança naquele mesmo sentido da ideia que foi concebida, então você vê que houve um planejamento, né? Você acha que houve muita distorção na parte urbanística do que se pretendia para Ariquemes? Já houve, sim. Ainda tem, digamos assim, um eflúvio, né, positivo da programação feita pelo projeto do Carpinteiro. Procura-se, de alguma forma, seguir essa linha. Mas, claro que vai deformando, vai mudando, porque são áreas resultantes de invasão e não de uma entrega programada, né? É como Porto Velho, né? Mas respeita-se, por exemplo, você pega a JK e a Tancredo, a chamada área institucional, que hoje ultrapassa a linha C65, né? Que era a área rural, era fazenda, propriedade, o estatuto urbano, mas as avenidas, elas têm o mesmo formato. As transversais também, quer dizer, isso é um sinal de que está se copiando ainda, né? É o que eu estou chamando de eflúvios, né? É consequente da programação de Carpinteiro. Mas claro que tem deformações. O setor 9, por exemplo, foi um setor muito estimulado pelo Amorim na época, né? Tanto que o Amorim tinha o setor 9 como seu reduto eleitoral. Foi um desastre ali a ocupação urbana. O setor 9 até hoje não tem a característica dos setores que vieram depois pela iniciativa privada e não mais pela prefeitura, né? Você pode andar os novos bairros aí, a região dos condomínios, que você vê que é totalmente diferente do setor 9. O setor 9 tem... É um favelão que se procurou melhorar na medida do possível, né? Hoje já não tem mais aquela pobreza, é a classe média que está lá, gente boa. A cidade evolui, né? Todo mundo com o tempo também vai melhorando de vida, vai melhorando o ambiente, a casa. Mas, sim, teve isso, sim. Há ambientes que já conflitam com o projeto original. Osman, você teve a oportunidade de acompanhar essas transformações sociais que você falou, né? Eu não diria propriamente a transformação, mas a evolução, né? Assim, na tua própria família. Você tem filhos, né, nascidos em Ariquemes, é isso? Isso. Hoje formados e até empresários nas suas áreas de formação, né, em saúde. Você acha que isso esteve ao alcance de toda a população ou houve um segmento social que foi privilegiado nesse sentido? Nossa pergunta é porque nós perguntamos ao ex-prefeito, por exemplo, Tiago Flores, né, o que ele fez na gestão dele para reduzir as desigualdades sociais. Ele deu uma resposta muito bonita. Ele foi o que ele investiu no acesso à educação, que é a única transformação social que realmente, né, efetiva e sustentável, né? Então eu pergunto, como é que você avalia isso? Assim, porque a gente vê hoje muitos prédios bonitos, muita, né, coisa, mas isso é realmente para o ariquemense, vamos dizer assim, ou são novos investidores que estão chegando da elite e ocupando esses espaços? Mesmo os que estão chegando, ocupando os espaços existentes, que sempre há oportunidade e ambiente para todos. Ao chegar aqui, ao conhecer a cidade, ao decidir investir aqui, eles absorvem essa cultura já desenvolvida pelo município. As oportunidades sempre foram para todas. Todos. Todos tiveram essa oportunidade. Agora, a questão do desenvolvimento, do crescimento financeiro dos que chegaram primeiro ou dos que chegam hoje, já é muito individual, é muito em função da formação que o cara tem, né, da educação que ele recebeu da família dele. Se ele vem de uma família que tem uma cultura financeira, econômica, progressista, ele vem aqui buscar isso. Se ele não teve essa formação, essa educação na sua família, ou até na sua escola por onde passou,
ele vai ser uma pessoa que vai viver mais ou menos bem no emprego, vai fazer um concurso, ou vai para a iniciativa privada, dificilmente vai, porque ele não teve um direcionamento para isso. Mas o talento também é uma coisa que Deus dá de graça. Você traz, o cara pode descobrir o seu talento e, de repente, fazer coisas totalmente diferentes do que toda a família fez e ter uma trajetória maior. Ariquemes teve todas essas oportunidades e continua tendo, o estado todo. Isso aqui continua sendo terra dessa oportunidade. Você pode ser o que você quiser, tanto de fora que venha, quanto o que está aqui. Só que hoje eu percebo que o que está aqui está mais consciente disso. Tanto que o empreendedorismo em Rondônia é muito forte. E Ariquemes é uma das cidades que mais puxa esse empreendedorismo, né? Então, eu acho que as oportunidades estão na educação, não tem outra. Né? Essa política de cotas implantada pelos governos nos últimos anos, ela é contra esse processo de evolução. Na verdade, eu vejo isso como um crime contra a evolução do profissional, em nome de proteger, em nome de tirar da exclusão. Quando você coloca na faculdade um aluno que deixa de entrar para fazer um curso de medicina, de direito, ou qualquer outra coisa, porque ele não pertence à cota, a quantidade de vaga que tem foi preenchida, o último que entrou tinha 800 pontos. Mas o primeiro da lista de cota tem 600 pontos e ele está lá dentro, e aquele com 800 ficou lá fora. Primeiro, comete-se uma injustiça contra aquele que sabia mais. Segundo, comete-se uma promoção injusta em favor daquele que sabia menos, em nome de inclusão. Terceiro, você vai ter dois profissionais com qualificações diferentes. Aquele que eu quero e aquele que não vai servir para mim. Onde é que eu estou ajudando? Então, a educação ela tem que ser igual para todos. E é ela quem transforma. O negro, o índio, quilombola. Quem você quer que você acha que está excluído? Os LGBTs 1000. Né? Ninguém está excluído. A informação toda para a formação está aqui, ó. Na palma de um celular, na palma da mão. Então, tiveram lá atrás, como eu tive. O que era mais difícil é que no tempo que eu eduquei meus filhos, não tinha Enem, não tinha FIES, não tinha nada disso. Ou eu tinha dinheiro no bolso para pagar a faculdade privada lá fora, que aqui ainda não tinha, ou eu fazia um empréstimo normal no banco. Pois é, hoje a gente vê Ariquemes com diversas instituições de ensino superior, só federais são duas, né? O IFRO e a UNIR, e fora FAA, FIA, FAEMA, enfim, FAEL também. Que transformações isso trouxe no tecido social de Ariquemes? Ou é apenas, você acha, um tipo de empreendimento, a faculdade? Não, trouxe resultados, claro. Vamos lembrar que a maior dificuldade de todo empresário, desde o comecinho do processo de colonização, era mão de obra. Vamos tirar pela minha atividade. Eu tinha repórter para contratar? Não tinha. Eu não tinha Ariquemes, mas tinha de Paraná? Não tinha. Não tinha de Paraná, mas tinha em Porto Velho? Não tinha. Tanto que eu vou dar aqui dois exemplos. O do Cleito Pena, dono de uma agência de publicidade, é também advogado hoje, ou é só bacharel, não sei, acho que ele é advogado, acho que ele tem uma OAB. O Cleito foi nós quem trouxemos ele para Rondônia, ele tinha 18 anos. Trabalhava no Jornal de Sorocaba, era um foquinha começando lá. Eu trouxe ele para tomar conta
de um jornal que eu estava lançando de Paraná em 1980, a Gazeta de Rondônia. Ali ele aprendeu tudo, a fazer editorial, a fazer capa, a fazer chamada. Ali ele virou profissional que depois, na formação do Estadão, pelo Mário Calixto, Mário levou. Já tinha alguém pronto aqui, preparado pelo Parceleiro. Levou, fez sua carreira, é um empresário bem sucedido hoje. O presidente, no momento do Sindicato do Jornalista. Né? O nosso Zacarias Pena Verde, porque ele veio para cá, eu trouxe para cá, ele era linotipista. Ele era gráfico, ele não era repórter. Né? Mas ele era um gráfico que na linotipia ele estava fazendo as coisas, escrevendo, e ele me chamava. Me chamava de parceleiro. Ei, parceleiro, vem cá. Oh, você não acha que isso aqui está... Você acha que isso aqui está certo? Está certo ou está errado? Sim. Aí eu fui observando que ele tinha um talento, um plus a mais. Né? E toda vez que chamava, era ele quem estava certo. Puxava a prova lá, ó, vai lá consertar que o rapaz indicou aqui. Falava para o nosso editor, Paulo Corrêa, por exemplo. Foi o primeiro editor do Parceleiro, que eu trouxe da Bahia. Ele era um foquinha na Bahia, trabalhando comigo no jornal que dirigia. Assim como eu trouxe também o Jair, que tem um irmão dele até hoje, que hoje tem site aqui, como impressor, tinha sido um impressor meu lá no jornal que eu dirigia na Bahia, em Itabuna. E aí fomos devagarinho puxando o Zacarias para a redação. E virou o profissional que virou aí, respeitado. E aqui em Ariquemes tem ainda outro exemplo desse, que é o Ediceu Lima. O Ediceu Lima também veio como linotipista. Está aí hoje, profissional de comunicação, jornalista, tem seu site, é respeitado, vive bem, com dignidade, aqui na cidade. Também em outras áreas, além da comunicação, esses cursos superiores vieram trazer formações diversas? Ajudou bastante. Foi suprindo essa necessidade, né? Na medida que eles iam formando, a TV Rondônia, por exemplo, é um exemplo de quem mais aproveitou, porque tinha uma carga maior, né? Uma cobertura maior no estado inteiro, precisava de gente. Mas deixa eu dizer aqui para você, eu tive vários acadêmicos para passar pelo jornal no comecinho. Eu dispensei vários acadêmicos, porque aquele não acadêmico que eu buscava nas escolas, professora, quem é o teu melhor menino de redação aí no segundo, terceiro ano do básico? Ah, fulano e fulano. Eu ia atrás do fulano, da família, olha, quer tentar por aqui? Fiz muita gente boa assim, no estado inteiro. O Parceleiro virou uma escola de formação de jornalista aqui nesse estado, durante 20 anos. Osmar, a tua passagem pelo rádio, você poderia fazer um breve resumo do Foi um breve momento na criação da Rádio Ariquemes. Nós não tínhamos rádio ainda aqui. Aí nos juntamos em 12 amigos e formamos uma empresa. O Salles era deputado federal e ele conseguiu a concessão e assim nasceu a Rádio Ariquemes. E ela tinha um sistema de direção em rodízio entre os sócios. Eu várias vezes assumia a direção por conta de ter mais experiência, assumia quando chegava a minha vez e quando chegava a tua vez, por exemplo, você, mas você pode ficar? Não ganhava, não tinha um salário, era só trabalho. Ali eu tive a honra de trabalhar com alguns bons profissionais. Né? O Claudiné de Almeida foi um deles. Né? Fábio Camilo foi outro deles. O Caetano, que se aposentou lá pela TV Rondônia, na área de esporte, foi outro deles, começou com a gente ali.
E um menino que tem a rádio hoje lá em São Miguel do Guaporé. Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Você conhece? Ele tinha um carrinho velho, que ele tinha o Santana passou por nós, começou. Não na Rádio Ariquemes. O Santana me foi oferecida a representação da Globo aqui. E eu não peguei porque eu não tinha como pegar. Estava soberbado de muitas coisas, porque além de rádio, jornal, eu também tinha meu lote que eu cuidava. Né? Eu também era parceleiro. Eu não tinha como tocar um negócio daquele, que é grande e exigia muito tempo. Indiquei o Pedro de Oliveira, que é tio do pai da Carla, que é prefeita hoje. Seu Pedrinho Oliveira, que durante todos os anos trabalhou na prefeitura e encerrou a vida trabalhando na Associação Comercial de Ariquemes. Uma pessoa muito querida, foi o cara que criou o primeiro Lions Club de Rondônia, foi ele. E foi ele quem fez o lançamento do parceleiro no clube do GESA, que era um clube esportivo de futebol, cuja sede ficava no Jamari. E na noite do lançamento faltou luz. O lançamento foi feito à luz de velas. E o Euro Tourinho Filho estava representando o grupo dos irmãos do jornal Alto Madeira. Né? Então, nossa passagem pela Rádio Ariquemes se deu nesse âmbito. Eu não tinha programa, eu era administrador. Mas certo dia, digamos assim, violação de atos disciplinares, né, de condutas de ética da Rádio Ariquemes, eu tive que dispensar a pessoa que fazia o principal programa da rádio, que era o programa de jornalismo de meio-dia a 1. E essa pessoa tinha uma boa audiência, um bom profissional. Mas tive que demiti-lo, até porque ele me desafiou. Como foi o Salles que tinha indicado, ele achava que ele só saía através do Salles. Eu digo, se você repetir, você não faz o programa. Ele repetiu. Eu digo, corta o som. Mas sem programa não, vai ter programa agora. Eu fui para o microfone. E ali na hora eu criei o nome, Sem Papas na Língua. Nome do novo programa. Peguei o Ediceu Lima para fazer a leitura da manchete dos jornais. Ele fazia a leitura das manchetes e eu ia comentar aquele assunto e suscitando para as pessoas, a rádio já tinha telefone, que tivesse telefone, ligar para a rádio e emitir sua opinião, né? A respeito daquilo, se ele queria saber mais sobre aquele assunto, menos, e assim acabei fazendo o programa de maior sucesso da Rádio Ariquemes durante alguns anos, que você ouvia o programa de dentro do carro sem ligar o rádio do carro. Andando na rua, você ouvia o programa todo. Osmar, hoje você não... E nesse... Só um instante. À vontade. Para concluir, e nesse período, eu fiz uma forte oposição ao Amorim. Hoje ele é o dono da rádio. E, Osmar, hoje você já completa aí uns 20 anos que não reside mais, né, em Ariquemes, né? Mas esses laços se mantêm vivos? Como é que é a tua relação hoje com a cidade? Olha, a minha relação com a cidade, isso aqui é a minha cidade. Eu nasci no Maranhão. Vivi muito tempo no Rio de Janeiro. Passei antes por alguns estados, né? Passei pelo jornal Imparcial de São Luís, aos 17 anos, como repórter, na rede Chateaubriand. De lá eu fui enviado para Manaus, onde eu trabalhei
Como é que é, meu Deus? Folha do Grão-Pará, não, era... Não sei o que do Grão-Pará. Província do Grão-Pará, que era da rede, em Belém. Aí de Belém fui para o Rio e fui para o Jornal do Brasil, onde a Revolução me pegou. E aí eu tive que abandonar a rádio. Na verdade eu estava me preparando, né? Não era nem para ser jornalista, né? Quando ocorreu esse episódio da Revolução de 64, que me atingiu por volta de 68. Eu estava me preparando para ser advogado, eu queria ser advogado. O jornalismo, para mim, era um caminho só para ser advogado. Mas aí interrompeu tudo isso e eu tive que trabalhar em outras coisas. Aí virei vendedor de tudo. Vendedor de seguro, vendedor de título, de clube, vendedor de imóveis, vendedor de calcinha da Dulore, vendedor de Rayovac. Né? Entrei num programa que existia na época, tocado pela Igreja Católica, que amparava os perseguidos. Né? E isso me fez ter essa quantia de emprego que eu mudava todo ano, né? Mudava de cidade. Foi nessas andanças que eu conheci a mãe dos meus filhos, casei, a mãe do Dr. George Pata e do Dr. Tiago Pata. E Ariquemes, então... Ariquemes, que vim para fazer matéria, repito, e fiz e mandei. Eu me ofereci no Alto Madeira para ser correspondente. Não me viram com cara de jornalista. O editor me recusou. Hoje meu amigo Lúcio Albuquerque. Né? Aí o Emanuel Pontes Pinto disse, não, eu quero você. Aí passou a me pagar uma graninha para produzir matéria para ele. Eu produzia para ele, produzia para 3 jornais do interior da Bahia e para um da capital. Isso irrigava a conta. Mas eu vi que era pouco, aí eu resolvi criar o jornal. Osmar, para o nosso objetivo, né, que atingimos, é essa tua trajetória relacionada a Ariquemes, é que você foi no Sebrae, não foi? Também no gestão, acho que do Angelino, né? Não, Né? não,
Olha, é importante destacar que Rondônia tem pais, tem os que criaram, aqueles que tiveram a ideia, que conceberam a Rondônia, que hoje orgulha todo mundo. O coronel Humberto Guedes foi mandado para cá para tomar as primeiras atitudes de infraestrutura para um projeto de Estado. Feito isso, o presidente João Batista Figueiredo encaminhou para cá o melhor gestor que ele tinha nas capitais naquela ocasião, cujos prefeitos eram nomeados pelo governo federal, não eram eleitos. Ele mandou para Manaus o coronel Jorge Teixeira. E ele fez uma revolução em Manaus. Virou manchete nacional, foi reconhecido. E o Figueiredo pegou e lá disse, agora você tem uma missão, você vai implantar o estado de Rondônia. Mandou ele para cá substituindo o coronel Guedes. Bom, esse estado foi criado pela vontade do presidente João Batista Figueiredo, que transformou o Ministério do Interior sob o comando do general Mário Andreasa como o instrumento de viabilização do Estado. Tudo passava por lá. Então não faltou recurso para implantar os programas que precisavam ser feitos, para criar os municípios. Em seguida, para não ficar pesado só sobre os cofres da União, houve a participação do programa Polo Noroeste e a criação da Codarom, Companhia de Desenvolvimento de Rondônia. Com esta base financeira e com esse programa da Codarom, implantando NUARES, eram núcleos de apoio urbano-rural, dentro das áreas rurais, porque toda a população, a maioria da população, estava enfiado dentro da selva amazônica, tinha seu lote lá dentro da mata, sem estrada, sem nada. Os núcleos levavam uma estrutura mínima que começava a levar benfeitoria de abertura de estrada, de manutenção, ponte, escola, posto de saúde, né, para dar esse suporte à população, que enfrentava naquela época uma epidemia de malária. Morria-se como mosca aqui com malária. Bom, mas essa gente chegou aqui e encontrou esses projetos de colonização já pronto, como o caso do Burareiro, que eu já citei, que tinha um desenvolvimento em 3 estágios. Era o Burareiro de 250 hectares, para atrair o pequeno burareiro da Bahia para cá, e tinha o Burareiro licitação de até 500 hectares, esse já era voltado para o empresário que queria investir na área rural aqui, e tinha o terceiro licitação do Burareiro, que era acima de 1.000 hectares, até 3.000 hectares, que era para o grande investidor. O Burareiro 1, ele seria a mão de obra para o projeto dele e a mão de obra para esses 2 superiores aqui. Para completar essa cadeia, foi pensado num projeto menor, para atrair só a mão de obra familiar, que foi o projeto Marechal Dutra, cujo sentido era a própria família desenvolver aquele projeto e o seu excedente de mão de obra suprir esses outros 3 estágios aqui. Mas isso não foi pensado em Brasília, não foi criado em Brasília, isso foi pensado aqui, porque o capitão Silvio de Farias e o Canuto estavam aqui em 1959. Um tinha a missão de arrecadar as terras, que todas tinham um dono. Era dos Cantanhede, era do fulano, era do Rios, era do todo mundo, do pessoal da Nova Vida, os Arantes, mas não tinham título. Não tinham, não eram donos legais, eles tinham uma posse. E o capitão Silvio foi negociar com toda essa gente. Olha, tu tem 40.000 hectares, eu vou te dar 2.000 hectares documentados e o resto me devolve. E ele fez esse trabalho. E ele enfrentou muita gente brava com isso. Mas ou era isso, ou não era nada. E dormia em Porto Velho com portas e janela aberta.
morando sozinho. Nunca nenhum contrariado foi lá para jogar uma pedra nele. E o que fazer com essas terras, Canuto? Aí o Canuto botou a caraminhola dele para funcionar. Canuto, um jovem agrônomo, formado na Universidade Rural do Rio de Janeiro, que era a mais famosa do Brasil na época, sendo convidado para ficar no IBRA, que era IBRA nessa época, em Brasília, mas também tinha a opção de vir para Rondônia. Né? Ele largou tudo lá e veio para Rondônia. E foi da cabeça desse homem, coadjuvado na área jurídica pelo Amilando, né? O ex-senador Amilando, criou essas estruturas de projeto que pegou de Colorado até Guajará-Mirim, que era tido como região de terras imprestáveis. Ali se criou, estou esquecido o nome do projeto, que deu origem ao município de Nova Mamoré. Então, esses nuares foram as sementes dos municípios que hoje Rondônia tem. Inclusive, locais como Cujubim, que você ia ali e dizia, meu Deus, isso aqui é o joelho do mundo, o que você vai fazer? Hoje é uma cidade próspera, rica, né? E isso não se viu em lugar nenhum do mundo. Então, Silvio de Farias e Canuto são os pais que gestaram, conceberam a Rondônia que nós temos hoje, que nos orgulha tanto. E o pai que pariu Rondônia e disse agora você educa, foi o Figueiredo, que foi buscar em São Paulo o deputado para ser o relator do projeto, que era da confiança dele, para a oposição não derrubar o projeto da criação do Estado no Congresso, que foi o Antônio Morimoto, que é uma peça importante da nossa história, que também Rondônia não prestigia. É uma falha dos historiadores, dos políticos nossos, de vereador, deputado federal e senador. Dar as costas para quem de fato fez a Rondônia que nós temos e que eles enchem tanta boca de orgulho de falar de Rondônia. E os nossos historiadores, acadêmicos inclusive, falham muito no registro desses fatos. Essa história é para mostrar que lá em Manaus, o Figueiredo é homenageado num dos municípios mais belos. Em Rondônia não tem um beco com a plaquinha do presidente Figueiredo. Eu estou defendendo o governo militar? Não, eu estou defendendo a ação de quem fez. Não importa o que era, se era militar, se era civil, se era partido A ou partido B. Ele teve a vontade de fazer. E o mesmo presidente que dizia nacionalmente que preferia o cheiro dos cavalos do que o das pessoas, é porque ele tinha um aras, ele gostava dos cavalos dele. E fugia das pessoas lá fora. Porque estava se criando um ambiente de hostilidade e de exclusão, de apagamento dos feitos do governo militar, em nome de uma ditadura. Que eu não vejo como ditadura, eu vejo como governo militar, um governo de força, de exceção, mas não vejo como uma ditadura.